noite. Eu agradeço o convite formulado para a Rede Nacional Primeira Infância, ao professor Isaac, que me convidou para estar aqui, o senador Hélio José, que nos enviou o convite, prezado senador Cristóvão, presidente dessa mesa, meus colegas da mesa, queridos doutor Lisboa, e com quem nós começamos a trabalhar durante a Constituinte, lembra? Nesse congresso, começamos a discutir assunto criança. Era uma novidade, era um tema inusitado no ambiente parlamentar, no ambiente político, conversar sobre crianças, sobre bebês, sobre crianças pequenas. E nós conseguíamos 80, 100, 120 constituintes para participar dos debates. Saúdo também os nossos ouvintes, os ouvintes de casa, por meio da TV Senado, da Rádio Senado. Saúdo o meu colega da Rede Nacional Primeira Infância, Eduardo, que aqui representa a Secretaria Executiva da Rede. Eu quero parabenizar quem definiu o tema dessa mesa, senador Cristóvão, porque, veja bem... Vou passar para frente, patrão. Tá, obrigado. Importância de se investir nos primeiros anos, e que tanto o doutor Lisboa quanto o Dioclésio deixaram bastante claro, e o senador Cristóvão reforçou algumas ideias. E os desafios, se é tão importante, por que não fazemos? O que é que nos impede? Quais são as dificuldades? E o marco legal da primeira infância, que é uma tentativa muito bem feita de resposta às dificuldades para aproximar essa concepção que nós temos sobre criança, desenvolvimento infantil, que nos vem das ciências, que nos vem da prática profissional, que nos vem de uma consciência social do significado de ser criança. Como que vamos aproximar as políticas públicas dessas concepções? Como é que nós vamos vencer esses desafios? E aí está a finalidade do marco legal. Ele foi construído durante 1 ano, 2 anos, eu diria, porque 1 ano de construção do texto preliminar e depois mais 1 ano de intensos debates em todo o país, conduzidos tanto pela Câmara quanto pelo Senado, atraindo profissionais e instituições especializadas em todos os direitos da criança. Porque o Marco Legal da Primeira Infância olha para a criança como cidadã, como pessoa integral, e não apenas como sujeito de uma ou de outra área profissional. Ele vê a criança como sujeito holístico. Portanto, conduz a aproximar todos os olhares profissionais e das diferentes ciências para construir uma política integral e integrada de atenção global. Portanto, esses 3 termos do título dessa audiência são os passos que nós temos que dar. Primeiro, a importância, o que significa ser criança, o que significa o primeiro ciclo da existência humana, e que isso traz de importante para as políticas públicas, para o olhar do governo e da sociedade e da família para dar atenção à criança. Que desafios nós temos para que possamos aproximar todo esse ideal e esse direito da criança da realidade, né? E o marco legal, então, como sendo uma proposta, e é uma proposta muito bem feita, porque ela reuniu o que há de melhor do pensamento humano dentro da nossa sociedade, dentro das organizações especializadas do governo e da área legislativa. E então, eu diria assim que infância, primeiros anos de vida, é um fenômeno mundial, não só no Brasil. Nós temos
evidências muito grandes de que o mundo inteiro está voltado para a criança, sobretudo a segunda metade do século XX e agora o desabrochar do século XXI reforça, por meio das declarações internacionais, das reuniões de cúpula, dos documentos, das organizações que estão atuando. Nós conhecemos mais a OECD e aqui a OEI, a OEA, que atuam muito quando fazem reuniões, conferências, ou de ministros, ou de especialistas, sempre acentuam o olhar para a primeira infância. É uma emergência. Claro que hoje nós estamos vivendo outros problemas. A violência tomou conta e a violência abrange todas as áreas, mas a primeira infância está sempre presente. Mesmo quando se tratam dos problemas de economia, de emprego, de saúde, de violência, a criança é chamada a atenção. Ali é que deve se prevenir, ali é que tem que se formar a base para a transformação da sociedade. E ela, então, está destacada no âmbito da lei. Nós temos a Constituição Federal, que ela é maravilhosa no artigo 227, em que ela diz que os direitos da criança e do adolescente devem ser assegurados com absoluta prioridade pela família, pela sociedade e pelo Estado. E nenhum outro setor, nem outro órgão, nenhum outro âmbito, a nossa lei é tão explícita quanto no que se refere à criança e adolescente. Em absoluta prioridade, só é usada na Constituição para os direitos da criança e adolescente. E isso o que implica? Que consequências isso tem? E o Estatuto da Criança e Adolescente, que veio desdobrar esse artigo 227 da Constituição, e, em seguida, o Marco Legal da Primeira Infância. Ele está presente no campo das ciências, que foi muito bem referido, tanto pelo Dr. Lisboa e mais especificamente pelo Dr. Deoclésio, como que as ciências e a neurociência está nos mostrando com evidência inquestionável que o que acontece no começo da vida determina, não de forma determinística, mas estabelece as condições, as possibilidades da vida posterior. São as bases. O Dr. Deoclésio usou a expressão a estrutura do cérebro, como nós podíamos fazer a comparação com a estrutura de uma casa, de um edifício. Aquelas fotografias que ele mostrou do Instituto da Criança, que seria hoje um grande instituto na universidade, ele não estava construindo as estruturas. Essas estruturas, elas acontecem até 6 anos de idade. Depois, ali, você vai fazer as paredes, vai colocar os móveis, colocar a funcionalidade. Mas se as estruturas estão bem sólidas, bem fundamentadas, você pode ter certeza de que a vida prosseguirá com bastante equilíbrio e harmonia. Eu destaco a questão da justiça social, da ética, porque aí começam as diferenças. É na primeira infância. Está demonstrado por estudos de que se nós queremos quebrar o círculo da pobreza, o círculo da violência, a cadeia desses encadeamentos é na primeira infância. Se a gente atua aí, vai ter resultados positivos pela vida toda. Há uma frase dita naquele filme maravilhoso que a Rede Nacional Primeira Infância também apoiou a produção e a divulgação, que é O Começo da Vida, em que um cientista diz assim: se nós mudamos o começo da história, nós mudamos a história toda. Então, é importante que a gente consiga mudar o começo da história de muitas crianças, porque aí se reduz todas as consequências, né, que levam a ela a progressivamente se afastar do caminho que seria o seu projeto de vida. Está presente no campo dos direitos humanos. E está direito na economia, como o Deoclésio fez a menção aos estudos do James Heckman. E aí, então, é uma síntese, não vou me dedicar a isso por causa do tempo, mas uma síntese do que demonstra essa evidência da primeira infância no mundo de hoje. E talvez aí a frase mais importante que eu diria é que as crianças nascem iguais e podem desenvolver igualmente suas potencialidades. O nosso filho não é mais inteligente ao nascer do que o filho da
de uma pessoa que mora ou que tem uma renda muito baixa ou que tem pouca instrução. A natureza lhe deu uma capacidade de desenvolvimento para todas as crianças da mesma forma. As oportunidades é que fazem as diferenças. E as políticas públicas é que vão criar essas oportunidades ou negar essas oportunidades. Por isso que a gente chama como papel do Estado criar políticas públicas para gerar oportunidades àquelas crianças que, pelo contexto econômico, social, cultural, geográfico, não estão tendo essas oportunidades que vão gerar, então, as diferenças ao longo da vida. Os desafios estão aí, os grandes números. O Brasil tem 20 milhões de crianças de 0 a 6 anos. Então, é importante que a gente esteja pensando em todas. Há um filme chinês que certamente todos já assistiram, chamado Nenhum a Menos. Esse filme nos chama a atenção. Nenhuma criança pode ficar fora. Nenhuma criança... nós não temos direito de dizer, porque temos pouco recurso, vamos selecionar algumas para atender. Ou então, se selecionamos, é com prioridade para aquelas que não estão tendo as oportunidades. Os direitos são de todos, portanto, as políticas têm que ser inclusivas. Reduzir as desigualdades, como eu comentei, é aí que começa a possibilidade de reduzir. Urgência. Não dá para dizer, bom, próximo governo, daqui quando superar a crise, quando a emenda constitucional 95 já tiver terminado o seu período, né? 2036. Aí vamos pensar nas crianças, aí vamos pensar em políticas sociais, aí vamos pensar em orçamento para a primeira infância. Essas terão perdido a oportunidade e esses serão os adultos que vão administrar as políticas a partir de 2036. Os desafios. Então, inserir a primeira infância na agenda política dos governos. Na Rede Nacional Primeira Infância, nós temos esse ano, como tivemos já na campanha eleitoral passada, um projeto, Cristóvão, chamado Eleições 2018, em que nós vamos nos dirigir aos candidatos, tanto à presidência da República quanto aos governos estaduais, no sentido de levar informações de quão importante é eles colocarem nas suas propostas de governo os planos de atenção à primeira infância. E depois de eleito, nós vamos oferecer subsídios para que eles incluam nos planos de governo a atenção integral à primeira infância. A gente está fazendo uma carta pedindo àqueles que queiram assumir o compromisso, nós levaremos muito em consideração na Rede Nacional Primeira Infância esse propósito. E é preciso, eu acho um desafio, disseminar esse interesse pela primeira infância em todos os âmbitos, né? Porque ele está presente no âmbito da saúde, da educação infantil, da assistência social, mas ele tem muitos outros âmbitos em que ele tem que estar mais presente, né? Nos meios de comunicação, porque o olhar que os meios de comunicação mostram para a sociedade, forma na sociedade essa concepção. Tinha uma época, e isso nós discutimos no tempo da criança constituinte, em que se olhava para a criança da classe média, classe alta, como futuro, como esperança, como beleza, bonita, querida, doce, meiga, inteligente. E para a criança das classes pobres, como futuro marginal, como risco. Cristóvão tinha, em 1987, aliás, um jornal teve uma manchete e uma fotografia dizendo assim: criança assaltada por menor em frente da escola. Quem era o menor? Era o negro, preto, de 6, 7 anos, 10 anos, e quem era a criança? Era da classe média. Então, essa forma de informar, com essa linguagem, vai estereotipando a concepção da sociedade. Tinha uma época que se pensava que criança tem que esperar para crescer para aparecer. Que ela é incapaz, tem que ensinar tudo, não sabe caminhar, não sabe falar, não sabe comer sozinha, não sabe se virar sozinha. Então, a criança é um não. A própria palavra infância vem de infans, o que não fala. A definição de criança é pelo não falar, quando ela tem 1000 linguagens, como diz o Loris Malaguzzi, ou 100 linguagens ele fala.
E nós vamos cortando aos poucos a linguagem dela até ela ter apenas uma, que é a linguagem oral. Mas ela, desde bebezinha, ela está participando, está influenciando, está dando ideias, está suscitando, está demandando nossas reações. E ela tem possibilidade de participar da sociedade, da vida social, inclusive das políticas públicas, se a gente sabe escutar as suas manifestações pelo choro, pelo sorriso, pela fisionomia, pelo desenho, pela dramatização, pela maquete que ela constrói com os outros coleguinhas a partir de 4, 5 anos. Então, a criança é capaz, é potente, é preciso que ela seja ouvida. Dar prioridade no orçamento, porque a gente diz assim, então, esse discurso da importância da primeira infância está muito presente na linguagem corrente, né? Mas não está presente no orçamento. Enquanto ela não aparecer ali, não se concretiza. Porque os prefeitos, eles querem fazer programas para a primeira infância, eles querem fazer creche, eles sentem necessidade porque a população está demandando, mas falta recurso porque não está no orçamento, não está no orçamento porque falta chegar essa ideia naqueles que definem as propostas orçamentárias. E eu acho que finalmente ali é articular os setores de administração pública. Nós propomos na Rede Nacional Primeira Infância, e depois, por influência da rede, entrou no Marco Legal da Primeira Infância, a proposta de um pacto interfederativo. E um pacto interfederativo é diferente daquele que costuma o governo federal fazer, faz um programa e pede adesão. Faz um programa de, digamos, o Bolsa Família, o município adere. Faz um programa no seu tempo, Bolsa Escola, e é um programa do governo federal, e o município, o estado que queira, adere e aí recebe o recurso. Cria o programa Criança Feliz, é um programa do governo federal, e busca adesões. Não é um programa compartilhado, construindo conjuntos, 3 setores, os 3 níveis, município, estado e União. Então, quando nós pensamos pacto interfederativo, a criança é da nação brasileira, não é nem da União, nem do Estado, nem do município. Então, a nação brasileira e que a sociedade, o Estado brasileiro, que é composto por União, Estados e municípios, deve pensar a criança como uma responsabilidade coletiva. Então, é uma proposta que nós achamos que o Marco Legal da Primeira Infância traz como uma solução para esse problema hoje do jogo de empurra, que a União empurra, diz assim, isso é responsabilidade do município. Mas eu não tenho dinheiro, a União fica com o recurso. Então, e o Estado diz assim, criança não é comigo, isso é do município e da União. Então, o Estado cuida do ensino médio, né? Então, é essa coisa que o Marco Legal da Primeira Infância está trazendo, porque foi discutido em todo o país, eu acho que é o caminho que a gente vai... Bom, esses são os princípios, vai ficar aqui, os princípios que o Marco Legal da Primeira Infância traz como fundamentais para definir as políticas públicas. Atender o interesse superior da criança. Porque a gente está procurando sempre entender o interesse superior do adulto, resolver o meu problema, do meu trabalho, então eu tenho que arrumar um lugar para a criança ficar. Mas o interesse superior da criança é fundamental. Incluir a participação da criança, respeitar individualidades na diversidade, porque a gente às vezes quer uniformizar. Até o uniforme da escola mostra como, a gente diz assim, uniforme. É um exércitozinho, né? Quando a riqueza está em cada um ser um. O Lisboa ser diferente do Cristóvão, o Cristóvão ser diferente do professor, do Eduardo, cada um si mesmo, porque aí está trazendo a sua riqueza e no conjunto aumenta a nossa capacidade de construir soluções. Então, eu concluo essa minha fala com a estratégia mais eficiente e com potencial de transformar a realidade para dar atenção integral é a construção intersetorial de um plano de longo prazo da atenção integral e integrada à criança. A gente pode construir um plano conjunto. Há vontade, há interesse, é preciso a gente sentar com base no conhecimento que já está disponível e nas certezas que a gente já tem das ciências. Obrigado.